Hoje eu vou te ensinar a fazer um bulking perfeito para ganhar o máximo de massa muscular com uma mínima margem de ganho de gordura. Se você clicou nesse vídeo, então é provável que você esteja precisando ganhar um pouco de peso. E hoje eu vou te ensinar a melhor maneira de ganhar peso com qualidade. Prazer, para você que não me conhece, eu me chamo Luiz. Você está no canal onde eu falo sobre treino, dieta e meio fitness no geral. E bom, o vídeo de hoje é sobre bulking. Hoje eu vou te ensinar a criar seu próprio plano de bulking para ganhar o máximo de massa muscular com o mínimo de gordura possível. E é claro, baseado em várias horas de pesquisa para que você tenha um conteúdo de qualidade. Então, aprecie o vídeo. Para começar, caso seu objetivo seja ganhar massa muscular, tanto a recomposição quanto o bulking vão atender bem aos seus objetivos. Porém, o bulking tende a acelerar esse processo. Isso é claro dependendo do quão bem feito ele for. Se o bulking for bem feito, a maior parte do peso que você vai ganhar nesse processo vai ser de massa muscular, fazendo assim com que o seu percentual de gordura diminua. E outro ponto legal de citar sobre a diferença entre o bulking e a recomposição corporal é que provavelmente se você só fizer recomposição corporal, você nunca vai atingir o limite do seu físico natural. Porque você tem que entender que naturalmente o seu corpo ele não quer ganhar massa muscular de jeito nenhum. Então se não houver um excedente de calorias, ou no caso seria a nossa energia, o seu corpo vai usar essa energia que ele já tem, sem o excedente, para funções que ele considera mais importantes. E isso, é claro, não é a construção de massa muscular. O objetivo principal do seu corpo é sobreviver. Então, como seu objetivo principal é a sobrevivência, ele vai usar as calorias da recomposição corporal, ou seja, bem próximos à manutenção ou na manutenção, para funções mais importantes, como dar energia aos seus órgãos e ao seu sistema imunológico. Mas, novamente, é claro que você consegue ganhar massa muscular tanto em um déficit calórico, quanto em um processo de recomposição corporal. Isso só vai exigir que você treine bastante. Você só vai ter que lembrar que não vai ser a prioridade do seu corpo construir massa muscular, apenas isso. Mas quando você gera um excedente de calorias para o seu corpo, ele entende que a fome e a falta de energia já não são mais um problema. Tendo isso em mente, ele pode acabar alocando mais energia para a construção muscular. E a ciência também comprova isso, tá? Foi feito um estudo utilizando 2 grupos de pessoas, com as seguintes características. O primeiro grupo era composto de pessoas que utilizavam calorias de manutenção, ou seja, recomposição corporal, cerca de 2.500 calorias. Enquanto o segundo utilizava um excedente de calorias, cerca de 4.300 calorias. Ambos os grupos seguindo o mesmo protocolo de treino durante 8 semanas. E após 8 semanas, o grupo que consumiu um excedente de calorias conseguiu resultados melhores, superiores ao grupo que consumia calorias de manutenção, ou seja, recomposição corporal. Conseguiu resultados melhores em termos de ganho de massa muscular. Sem contar outro ponto, o grupo que consumiu um excedente de calorias não ganhou gordura, ou seja, além de ganhar mais massa muscular do que o grupo que consumiu as calorias de manutenção, esse grupo ainda diminuiu o percentual de gordura. Mas isso provavelmente só aconteceu porque eles eram iniciantes na academia, ou seja, começaram a levantar peso muito recentemente. Isso não tende a acontecer com pessoas mais experientes, porque quando você olha estudos com pessoas que treinam há mais tempo, ou seja, são pessoas experientes, e colocam essas mesmas pessoas para realizar um bulking, elas sim ganham massa muscular, mas sempre acompanhado de um certo nível de gordura. Ou seja, tanto a massa muscular quanto a gordura vão acabar aumentando juntas nesse processo de bulking para pessoas que são mais experientes no levantamento de peso. Mas claro, há algumas maneiras de controlar esse ganho de gordura e fazer com que ele seja menor. E bom, é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Eu vou te ensinar a fazer todo esse processo de bulking logo a seguir, ganhando o mínimo possível de gordura. Eu vou fazer isso utilizando e mudando o seu treino, a sua dieta, o seu cardio e os suplementos que você consome. Bom, primeiro você tem que entender uma coisa. A quantidade de gordura que você vai ganhar num processo de bulking está diretamente relacionada com a velocidade com que você ganha peso nesse processo. O que isso significa? Significa que quanto mais rápido você ganha o peso, de menor qualidade ele é. Ou seja, quanto mais rápido você ganha peso, mais gordura vai vir no processo. Porque o que acontece é que seu corpo tem um limite de calorias que ele pode usar para transformar em massa muscular. Ganhar massa muscular é um processo que demanda tempo e isso não dá para forçar. A quantidade de peso ideal que você deve ganhar é de cerca de 1 a 2% do seu próprio peso por mês. Mas isso se você for um iniciante. Se você for um intermediário,
você vai ganhar cerca de 0,5 a 1% do seu próprio peso por mês. Então, imagina só a situação de um intermediário. Um intermediário que foca no processo durante 2 anos, pesando 77 quilos. No final, se ele fizesse absolutamente tudo corretamente, isso geraria de 5,5 a 11 quilos a mais para ele por ano, o que daria por mês mais ou menos 0,5 a 1 quilo a mais. Eu sei, parece bem pouco, não é? Mas isso é porque você não está considerando um pequeno detalhe que vai deixar o processo ainda mais lento. Bom, se você é um intermediário, você tem que levar em conta que, não, os seus ganhos de bulking não são secos e normalmente vai ficar 50-50, ou seja, 50% desse peso vai ser massa muscular, 50% gordura. Isso acontece porque você está caminhando cada vez mais perto do seu limite natural, então esse peso ganho vai ficar metade massa muscular e metade gordura. Claro, tendo algumas variações dependendo do seu nível. E olha, por mais que seja muito pouco e que ainda venha gordura junto, você tenha que ficar feliz, porque ainda assim, progresso é progresso. Você tem que ficar feliz porque você vai ter ganhos. E sim, vai vir gordura, mas é sempre possível você fazer um cutting e manter a maior parte da massa muscular que você construiu. Isso, claro, se o cutting não for acelerado, porque se for acelerado, se você cortar muitas calorias, vai depredar bastante a massa muscular que você suou tanto para construir. Então, o que eu quero que você leve em conta é que, primeiro, os ganhos são lentos, principalmente se você é um intermediário e não mais um iniciante. Se você é um avançado, piorou. Segundo, é que 100% dos seus ganhos não são massa muscular. 100% deles fica entre gordura, água e massa muscular. A situação muda para os iniciantes. Para eles é mais fácil construir massa muscular, em alguns casos tendo todo o seu ganho apenas de massa muscular. Ainda mais se esse iniciante tiver uma boa genética. Então, para ganhar peso da forma adequada, quanta caloria eu devo consumir? Essa deve ser sua primeira pergunta. Bom, para começar, eu tenho que acabar com a sua mentalidade se você pensa da forma antiga. Ou seja, comer o máximo possível e o máximo que você aguentar. Você não deve comer dessa forma, porque facilmente, comendo assim, você consegue atingir um superávit de 50% a 100%, baseado nas suas calorias de manutenção. E isso sem nenhuma assistência anabólica, ou seja, sem a utilização de anabolizantes, considerando que você é uma pessoa natural, vai facilmente gerar muita gordura, beleza? Então, se você quer um processo de bulking realmente bom, onde você ganha o mínimo de gordura possível e o máximo de massa muscular, seu superávit tem que estar entre 5 a 10% no máximo, baseado nas suas calorias de manutenção. Isso vai ser o ideal. Eu, por exemplo, tenho minha caloria de manutenção em 2.700 por dia. Essas são as calorias que eu preciso para manter meu peso atual, sem mudanças, no caso para ganhar peso, e sem mudanças para perder peso. Mas, por exemplo, se eu entrasse em um processo de bulking, o ideal seria eu aumentar a ingestão de calorias em 5 a 10%. Você deve ajustar as calorias nesse nível, dependendo do quão rápido você está ganhando peso. Se você realmente não sabe as calorias que você precisa, eu vou te ensinar como calcular. Eu vou te recomendar 2 formas. A primeira sendo um pouco mais abrangente e a segunda mais específica. Lembrando que nada nunca é certeiro, as calorias são apenas aproximadas. A primeira forma é pegar o seu peso em libras e multiplicar por 14, caso você seja uma pessoa que não pratica muita atividade física e que é uma pessoa menos ativa. E multiplicar o seu peso em libras por 18, caso você seja uma pessoa mais ativa e que pratica mais atividade física. Isso vai gerar suas calorias de manutenção. Agora, se você quiser ser um pouco mais específico, é o segundo método que eu francamente recomendo mais. O segundo método é você entrar no site TDE Calculator, colocar suas informações ali e ele vai fazer o cálculo das suas calorias de manutenção, bulking e cutting. O que nos interessa é as calorias de manutenção, certo? E bom, agora que você já sabe as suas calorias de manutenção, é claro que você não vai poder consumir tudo em fast food. Isso porque você tem que bater sua meta de proteínas, cerca de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Sendo assim, se você for uma pessoa que pesa cerca de 70 quilos, seu consumo diário de proteína tem que ficar entre 112 a 154 gramas de proteína por dia. E outro macronutriente importante nesse processo de bulking são as gorduras. Consumir gordura de menos pode diminuir os seus níveis de testosterona, enquanto consumir gordura demais pode aumentar excessivamente os seus ganhos de gordura. Porque a gordura é o macronutriente que mais facilmente se transforma em gordura no nosso organismo. Isso porque ela já é gordura, ou seja, a conversão
fica muito mais fácil. Então, o ideal aqui é chegar ao meio termo, onde cerca de 20 a 30% das calorias diárias que você consome vão vir de gorduras. Então, por exemplo, no meu caso, o meu consumo diário de calorias para manutenção é 2.700, aproximadamente. E supondo que eu entre em um processo de bulking, eu teria que aumentar o consumo de calorias em cerca de, no máximo, 10%. Isso resultaria em 2.970 calorias por dia que eu deveria consumir para estar no processo de bulking. E dessa quantidade de calorias, 20 a 30% delas teriam que vir de gorduras, o que daria cerca de 594 a 891 calorias por dia só de gordura. E então, depois de definir a quantidade de proteína e gordura que devemos consumir no processo de bulking perfeito, o resto você pode preencher com carboidrato. Então só lembre, 20 a 30% das calorias do seu bulking diários vão vir apenas de gordura, enquanto você tem que consumir 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal de proteína, e o resto você vai preencher com carboidrato. É isso. Outro ponto que você tem que se lembrar é que quando você está num processo de ganho de massa muscular, ou seja, um bulking, você está com um excedente de calorias. E é o seu treino que vai ditar se esse excedente de calorias vai se tornar massa muscular ou vai se tornar gordura. Então, parar de treinar ou treinar fofo é o caminho certo para você engordar. Então, durante um bulking, não subestime o seu treino e nem relaxe com ele. Se você for um iniciante, foque em aprender as técnicas dos exercícios, foque nos exercícios básicos e foque em aprender a chegar até a falha durante os exercícios. Tente ir para a academia no mínimo 3 vezes por semana, sendo o ideal e o perfeito de 4 a 5 vezes por semana. Já se você for um intermediário que treina entre 1 a 3 anos, você já pode começar a aumentar o seu volume. Pode fazer muito mais séries do que fazia quando era um iniciante. Cerca de 8 a 15 séries por grupo muscular na semana. Sempre lembrando em cada série que a intensidade é a chave para um bom treino, e sempre indo até próximo à falha. E eu devo te lembrar que alguns músculos maiores toleram ainda mais volume, como por exemplo, as costas. Se você é um praticante avançado de musculação que treina há mais de 3 anos, você pode fazer períodos de especialização de volume. Ou seja, você pode definir um número de semanas em que você vai aumentar de 20 a 30% do seu volume de um certo grupo muscular. Ou seja, você pode escolher os deltoides, por exemplo, os ombros, e ir aumentando, num certo período de semana, de 20 a 30% do volume que você aplica nesses músculos. Porque se você quer evoluir já sendo avançado, os seus ganhos já vão ser bem mais sofridos, certo? Agora, sobre o cardio, ao contrário do que muitas pessoas sugerem, sim, você tem que fazer cardio durante o seu bulking. Isso não vai fazer você perder seus ganhos, tá? Não se preocupa. Pelo contrário, isso vai ajudar você no seu treino de musculação. Isso ajuda a aumentar o seu volume e sua saúde no geral. Fazendo de 2 a 3 sessões de cardio durante a semana de baixa intensidade já está excelente. E como suplemento para ajudar nesse processo de bulking perfeito, eu recomendo a creatina, 5 gramas por dia para te ajudar na sua força e desempenho no geral, whey para te ajudar a bater sua meta de proteínas diárias, e caso não atrapalhe o seu sono, ou seja, se você treina na parte da noite, é meio complicado para você, mas caso não atrapalhe seu sono, consumir cerca de 200 mg de cafeína meia hora antes do treino. Isso você vai encontrar provavelmente no seu pré-treino, se você tem um. Ou você faz um cafezinho ali com 200 mg de cafeína e tá ótimo. Esses são os únicos suplementos que você vai precisar para maximizar o seu bulking. Isso porque os suplementos são só a cereja do bolo. Então foi isso, eu te expliquei de cabo a rabo como criar um bulking perfeito, ganhando o máximo de massa muscular e o mínimo de gordura. Se esse vídeo te ajudou ou se foi bom para você, deixa seu like e se inscreve, por favor. Para você que não me conhece, de novo, eu me chamo Luiz, você está no canal onde eu falo sobre musculação, dieta e meio fitness. Falou!